Bom dia a todos, a paz. Prazer estar com vocês aqui de novo. A Adriana está aqui do lado, está deitadinha aqui, mas ela não vai dormir, não, em nome de Jesus. Se ela dormir, ela toma uma biblada. É, gente, ontem eu tive uns momentos bem tensos. A gente foi trabalhar com um grupo de crianças, uma igreja bem carentezinha que tem aqui perto, né? Estava com uma equipe lá. E eu estava muito mal, não conseguia almoçar, não consegui comer nada o dia todo, vomitando, diarreia, um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo. E à noite eu tinha que dar uma palavra numa igreja lá no Chile, também pela internet. Mas deu certo, eu consegui. Hoje eu acordei já bem melhor, bem mais disposto, já não sinto dores, né? Então, quem orou aí por mim, a oração deu certo. Aí, hoje pela manhã, minha irmã me ligou falando que ontem orou por mim um tempo, sem eu falar nada com ninguém, tinha uma galera orando. Isso é muito bom. A gente tem essa conectividade, né, com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele se comunica, né, entre nós, assim, de uma forma muito especial. E mesmo sem eu compartilhar, tinha uma galera orando. Isso é muito bom. Eu Eu queria meditar com vocês, queria que a gente estivesse lendo um texto clássico, texto hiper conhecido, e a gente vai tentar extrair algumas coisas desse texto. Ele está em Eclesiastes, capítulo 3. Todo mundo lembra, né, de Eclesiastes 3? Dá um tempinho para o pessoal achar o texto. Amém? Dá um ok, assim, ó, quem for encontrando. Vamos lá. A partir do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Ah, é muito interessante que alguns teólogos, né, eu li bastante sobre esse texto e eu achei engraçado que alguns teólogos eles afirmam que aqui Salomão ele só estava meio que enchendo linguiça. Ele gostava muito de florear os textos dele e tal. E o texto-chave aqui, ou todo o resumo desse capítulo, ou o específico dessa parte que a gente leu, eu não diria o capítulo todo, mas essa parte, né, de tempo para tudo, seria o versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, esse é o texto-chave. O que vem depois é floreio e tal. Mas o que a gente precisa entender, assimilar e guardar e botar em prática mesmo, vai ser esse versículo 1, tá? A gente vai se basear um pouquinho nele. Eu gosto muito de histórias missionárias,
de histórias de algumas denominações. Esse assunto me atrai muito, né? A história da igreja no mundo, o que determinadas denominações surgiram, que foram seus fundadores e tal. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se alguém souber aí a resposta e quiser entrar e responder ou chutar, também pode. Aqui não tem certo e errado, não. Toda resposta é válida. Vou perguntar aqui se alguém saberia me dizer qual foi a maior agência missionária dos últimos tempos, a agência missionária que mais enviou missionários. Alguém tem uma ideia? Sim, não, talvez. Vocês vão achar engraçada a resposta. Eu estou falando de uma agência missionária que surgiu em 1844, e essa agência missionária enviava aproximadamente 1 milhão de missionários por ano, para o mundo inteiro. A média variava entre 1 milhão e meio. Às vezes, teve anos que eles enviaram quase 2 milhões de missionários. Agora, não é uma agência missionária muito conhecida. Ou ela é conhecida, porém de uma forma bem pejorativa. Tá? Alguém já ouviu falar da Associação Cristã de Moços? Quem conhece? Vocês vão conhecer uma outra sigla mais famosinha, que é a IMCA. Alguém lembra de uma música do IMCA? Pois é, o que é a história dessa... O que é a história dessa agência missionária e tal tem a ver com esse texto? O George Williams, que é o fundador dessa missão, ele vivia na Inglaterra, e ele, nesse período, né, de 1800, ele via um êxodo, né, muito grande de jovens, né, vindo da área rural. Eles iam para os grandes centros em busca de emprego. E aí, o que acontecia com esses jovens? Eles se tornavam mendigos, eles acabavam indo para a mendigância, porque eles não conseguiam emprego, não tinham recursos para se manter, então tinha um número muito grande de jovens e adolescentes perdidos nas ruas. E aí esse cara vai criar uma missão onde ele vai totalmente contra a realidade da época, porque ele misturava classes sociais e ele pegava a juventude, que também não era comum. E eles tinham os valores e os princípios cristãos, né? Então, a IMCA vai surgir nessa perspectiva. E é muito interessante como eles souberam entender o seu tempo, né? Como diz o texto, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, queridos, tempo e propósito precisam caminhar juntos. Eu gosto da história deles porque a IMCA foi uma das agências missionárias que mais levou o evangelho para diferentes lugares, né? Então, assim, eles enviaram missionários para muitos lugares. Para vocês terem uma ideia, a Jocum hoje, Jovens com uma Missão, ela movimenta aproximadamente 15 milhões, né? 15 mil jovens por ano, né? Essa agência missionária. O IMCA, hoje, atualmente, eles têm aproximadamente 45 milhões de associados. O problema é que, ao longo da sua história, ela vai se perdendo.
George Williams, ele era um protestante. A sua agência missionária vai surgir, a sua organização vai surgir numa linha protestante. À medida que os anos vão se passando, eles vão alcançando mais pessoas, eles começam a receber diferentes religiões, bem cristãs, né? De linha cristã. Porém, se torna uma organização ecumênica. E vocês vão ver, mais ou menos na década de 70, tem uma banda gay, né? Uma banda homossexual, chamada Village People, e eles fazem a música clássica, né? Tem aquele clipe que tem um cara vestido de policial, um vestido de índio, e eles fazem a coreografia do IMCA. Quando a gente põe no Google IMCA, você não vê nada relacionado à organização, à agência missionária. Você vê um monte de coisa sobre o Village People, sobre o clipe, sobre a música. O que aconteceu com uma das agências missionárias mais relevantes no mundo, que ela foi parar como tema de uma música de uma banda gay da década de 70, e hoje ela é conhecida como uma música de uma banda gay, né? Onde foi que eles se perderam? Qual foi o rumo que eles tomaram? Porque quando a gente fala hoje sobre a ACM, que seria português, né? A Associação Cristã de Moços, poucas pessoas conhecem, poucas pessoas ouviram falar e tal, nunca visitaram uma sede deles, nunca leram nada a respeito. Como que uma agência missionária que foi tão relevante, foi tão intencional na sua época, alcançou tantas pessoas, teve esse fim, né? Existem diferentes teorias a respeito disso. Uma das coisas que eu li era a respeito dos seus pilares. A IMCA, ela tem três pilares, que é o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento físico. Para vocês entenderem a relevância dessa organização, foi dentro da IMCA que surgiu o futsal. Vocês pegam lá e procurem, pesquisem sobre a história do futsal. Algumas regras de esportes, se fala também sobre vôlei, sobre basquete, muitas coisas vão surgir dentro da IMCA. E eles tinham, assim, um time muito bom em várias áreas, né? Na parte de esportes. Então, quando essa organização vai para os Estados Unidos e ela se espalha pelos Estados Unidos, eles começaram meio que uma rixa interna, uma briga entre eles, porque uma das sedes, vou dar um exemplo, né? A de Boston, eles entendiam que era o desenvolvimento espiritual. Eles devoravam a Bíblia, eles faziam seminários, estudos bíblicos, e o tempo todo oração e estudo da palavra. Então, era uma galera muito envolvida com o estudo, com a teologia, e eles se apegavam nisso. Se você chegasse em Nova York e achasse uma outra associação, um outro grupo, eles já não tinham tanto o espiritual, eles tinham o físico. Então, ali era a prática de esportes o tempo todo, treinamento, era aquela galera dedicada mesmo, que praticava tantas horas por dia de treinamento de determinado esporte. Então, eram excelentes jogadores de beisebol, futebol americano, basquete, hóquei, uma galera dedicada somente ao esporte. Se você fosse para uma outra cidade americana, você ia encontrar a IMCA
com o pilar do desenvolvimento intelectual. Então, ali só tinha nerd. Ali se estudava física, matemática e diferentes filosofias e tal. A galera deixava um pouco de lado o espiritual e deixava um pouco de lado o físico. Então, isso acontecia em diferentes associações. Então, muitas pessoas falam que o fim ou a falta de relevância do IMCA em alguns aspectos foi por causa dessas divisões, onde eles se apegavam só a um dos pilares, não desenvolviam os três com a mesma intensidade. Isso acabou meio que definhando a organização. Um outro fator que se fala muito, que se comenta muito, era a respeito dessa questão do ecumenismo, quando espíritas, católicos e não somente protestantes começaram a participar e ter voz também. Então, não se falava muito sobre doutrina, mas era aberto a todo tipo de cristãos, né? Então, assim, quando a gente fala sobre cristianismo, o cristianismo ele é a maior religião do mundo, mas o cristianismo, para os sociólogos, ele não é a religião cristã evangélica, cristã católica. É quem fala de Jesus. Então, aí você vai entrar nesse balaio, você vai ter testemunhas de Jeová, espíritas, kardecistas, você vai ter católicos, você vai ter cristãos evangélicos, você vai ter mormons, você vai ter adventistas do sétimo dia e por aí vai. Então, a IMCA entrou muito nessa linha, de todo mundo que era cristão poderia participar. Então, hoje, eles são considerados uma agência ecumênica, sendo que, no início, a base dessa organização era a proclamação do Evangelho, né? Então, eles realmente enviavam missionários para a proclamação. E muitas pessoas foram alcançadas, né, para Jesus Cristo através dessa organização. E ao longo da sua história, ela foi se perdendo. Depois que esse cara morre, o fundador da missão morre, ela começa a tomar rumos diferentes, começa a ir para outros caminhos. A palavra de Deus ela vai nos ensinar que você precisa entender, você precisa compreender o seu tempo, que você precisa atender às necessidades da sua geração. O que a gente considera um missionário relevante, missionário intencional, é aquele missionário que consegue visualizar o que está acontecendo no seu tempo, na sua época, e ele tenta ser resposta para aquilo. Então, George Williams, ele atendeu o seu chamado no seu tempo, na sua época. Os anos se passaram e os líderes que vieram depois não tiveram a mesma sacada que ele teve, né? Quando a gente fala sobre os movimentos estudantis que surgiram nos Estados Unidos, os movimentos missionários estudantis, na década de 60, a gente vai ter 3 nomes, sendo que desses 3, só um ainda está vivo, né? Primeiro, eu gosto de falar sobre Billy Graham. Através dos projetos do Billy Graham, dos movimentos missionários que ele tinha nas universidades, e eu creio que como fruto das suas orações também, vai surgir uma organização muito forte nos Estados Unidos, que se espalha pelo mundo, que é a Mocidade para Cristo. Ela surge a partir dos movimentos de Billy Graham. Contemporâneo dele, a gente vai ter o Bill Bright. Bill Bright, ele é o fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, Cruzada Estudantil.
também com esse foco em universidades e tal, trabalhando com estudantes, e depois abrange diferentes áreas da sociedade. Bright também já é falecido, ele morreu em 2003. É interessante a história do Bill Bright, que ele tinha câncer. O médico deu para ele 6 meses de vida, porque o câncer dele já tinha tomado ele todo por dentro, né? Ele fez várias cirurgias, ficou meio oco, assim, tinha perdido um monte de órgão, mas esses 6 meses se tornaram 6 anos. E nesses 6 anos ele não deixou de pregar a palavra e ser um grande líder da missão dele. Muito relevante também. Contemporâneo do Bill Bright, mais ou menos na mesma época, vem o Loren Cunningham, que funda a Jocum, Jovens com uma Missão. Né? Desses três, apenas o Loren que ainda está vivo hoje. E é interessante a gente analisar a história deles, porque eles vêm num período onde a igreja tinha muitos paradigmas em relação a missões. Então, eles não compreendiam muito bem a respeito de enviar um jovem para a missão, principalmente se ele fosse solteiro, se ele tivesse menos de 35 anos, se ele não tivesse um período muito, muito, muito longo em uma denominação, em uma igreja. Então, os pré-requisitos para você ser um missionário em tempo integral e numa perspectiva transcultural era um processo muito lento, de um treinamento muito longo, de ter uma origem eclesiástica bem profunda. Então, assim, ele precisava ter uma história muito grande dentro da igreja e tudo, ele tinha que passar por um processo bem árduo. Isso qualquer denominação. E quando jovens com uma missão surgem, eles pegavam jovens cristãos no período de férias. Falava assim, a gente vai fazer um tempo aqui e missões a curto prazo. Quem quiser participar pode vir. Vocês vão ter experiências no campo de 3 meses, de um mês, 6 meses, no máximo um ano. E aquilo começou a movimentar a juventude cristã nos Estados Unidos, né? Então, a ideia soou tão herética para os líderes do Loren Cunningham que ele é expulso da sua denominação. Ele é excluído da igreja e ele foi literalmente marginalizado, né? Não muito diferente dos outros líderes da sua época. É muito interessante que quando a gente estuda missiologia e a gente precisa ler a história de um movimento, de um cara que deu o start para esse movimento missiológico, que foi muito relevante, que foi muito intencional. É engraçado que todas as vezes que a gente vai para a história desse líder, junto à sua igreja, é triste o que a igreja fez com esse cara, né, na sua época. Então, grande parte deles, em sua maioria, eram jovens com menos de 35, menos de 40 anos. Eles se deslocaram para uma outra nação, na maioria das vezes, muitos enterraram esposas, filhos, dentro do campo missionário, tiveram ajuda das igrejas locais, nem financeira, nem de uma chamada cobertura espiritual, ou algo do tipo. E anos depois que eles estavam já nesses campos missionários, a igreja reconhece o trabalho deles e enxergam como algo vindo dos céus, algo vindo de Deus. E a maioria desses caras a gente só consegue vislumbrar toda essa história, né? A gente só consegue enxergar a igreja apoiando, atuando junto com os caras muitos anos depois.
Algumas nem reconheceram isso enquanto o cara estava em vida, né? Só depois da morte dele, do legado que ele deixou no campo missionário, é que as suas denominações foram reconhecer quem era esse cara e o que ele estava fazendo, né, em determinados locais. Quando a gente lê esse texto, que tudo tem o seu tempo e tudo tem um propósito, a gente precisa se encontrar com esse propósito. Então, o chamado para nós, para o nosso cristianismo, para a gente viver um cristianismo mais autêntico e mais verdadeiro, é entender esse propósito que cada um de nós tem. Isso vai além da questão missional. Porque tem gente que pensa que vocação e chamado, que ser um vocacionado, que ter um chamado de Deus, é só para o pastor, só para o missionário, só para o diácono, ou sei lá qual que é a função eclesiástica que você tem, e isso é um engano, né? Infelizmente, isso é um engano que muitos cristãos têm, e isso acaba tirando a nossa relevância dentro do reino de Deus, quando a gente tem esse tipo de pensamento, né? Então, o chamado ministerial, ele é para todos, ok? O chamado para ser um cristão autêntico e verdadeiro é para todos. A principal característica de um missionário, as duas principais características que ele precisa ter é fé e renúncia. Mas aí é que está. Isso não é uma característica para um chamado missionário. Isso é uma característica para você ser um cristão. Você precisa ter fé, você precisa crer naquele cara que te chamou, naquele que vai te enviar, naquele que tem abençoado a sua vida, né? Você precisa crer que Deus está te abençoando, que vai te abençoar e que Ele vai te guiar sempre, né? Que as suas decisões elas devem ser pautadas naquilo que o Senhor tem para você. Se você não aprende a renunciar a determinadas coisas, você não consegue viver uma plenitude do Evangelho. Você vai viver sempre de migalhas espirituais. E o que a gente tem visto hoje, as igrejas são pessoas vivendo uma miséria espiritual, porque elas se alimentam de migalhas espirituais. Elas se alimentam de testemunho das outras pessoas, de histórias dos seus líderes, de pregações dos seus líderes, e elas não conseguem ter as suas próprias experiências com Deus, né? Essas experiências pessoais é que fazem sua fé, o seu relacionamento com Deus crescer, ter essa intimidade, né, mais profunda. Então, assim, a gente precisa ter as nossas próprias experiências. Então, é bom ouvir testemunhos, ler livros de histórias de grandes pregadores, de grandes ministros do Evangelho. É bom, é legal. Porém, o propósito do Evangelho é que você tenha as suas próprias experiências com o seu Criador. Muitas vezes a gente não consegue entender esse tempo e essa época, né? Os sociólogos chamam de espírito da época. E a gente acaba se embaraçando com isso. Então, hoje a gente está na pós-modernidade. William Carey, que era o pastor batista chamado de o pai de missões modernas, ele levou meses para chegar até a Índia, porque eles viajavam de barco, em um período onde embarcava 30, 40 pessoas, e às vezes menos de 20 pessoas chegavam até o destino, porque as pessoas adoeciam, e se ela ficasse muito doente dentro do barco, ela poderia ser jogada viva no mar. Ela era jogada para
se afogar. Eles tinham medo que essa pessoa tivesse uma peste, alguma doença contagiosa, e pudesse contagiar todo o barco, né, contaminar todo o barco. Então, essa pessoa tinha que ser jogada viva dentro da água. E se morria também, o enterro também era dentro do mar. Então, assim, o que eu percebo em missões hoje é que muitas pessoas querem atender ao chamado missionário, querem ser cristãos relevantes, intencionais, utilizam das histórias de William Carey, conhecem o seu legado, o seu chamado, porém, eles querem evangelizar da mesma forma, com os mesmos métodos, até com a mesma intencionalidade que William Carey em 1792, que foi o ano que ele chegou na Índia. O que mudou, né, de 1792 para cá? O que o texto está falando é que a gente precisa entender esse tempo. O tempo de abraçar, o tempo de afastar, o tempo de jogar a pedra, o tempo de juntar a pedra. É isso. Observem que são exemplos, né, situações que são antagônicas, né? Elas são diferentes, são contrárias. E a gente, às vezes, não consegue entender esse tempo, sabe? De preciso fazer essa faculdade, é esse o curso, é esse o carro, é esse emprego, não é mais esse emprego, é essa viagem, não é essa viagem, entendeu? Eu preciso ficar em casa, eu preciso viajar. Eu preciso mudar o meu filho dessa escola ou ele precisa permanecer nessa escola? Quando a Bíblia está falando que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito, significa que todas as nossas ações, que tudo que a gente for fazer, precisa ter um propósito dado por Deus. O que acontece na maioria dos casos, quando a pessoa fica patinando e não sai do mesmo lugar, quando a pessoa fica num ostracismo religioso, ela vive dogmas, doutrinas e tem todos os seus rituais, mas não consegue entender o propósito da sua vida, por que que ela veio para essa terra, por que que Deus colocou ela em Brasília, por que que Deus colocou ela em São Paulo, por que que ela mora lá no Rio Grande do Norte, ou lá nos Estados Unidos. Tipo, o que que eu estou fazendo aqui? E tudo é muito confuso. É justamente porque ela não está entendendo esse tempo e esse propósito. Então, assim, nada que Deus faz com a gente ou através da gente é em vão, sabe? Eu, eu tive a oportunidade em 2015 de ir para a Europa com a minha esposa e eu confesso que eu fui meio frustrado no início, porque o meu chamado é com pobre, é com necessitado. Eu fui para uma nação que não tinha morador de rua, né? Dificilmente você encontrava prostituição e tal. E eu fui para uma avenida para evangelizar pessoas extremamente ricas. E a gente ficou o dia inteiro andando naquela avenida e a gente não conseguiu abordar uma pessoa, porque as pessoas não paravam para ouvir a respeito de Jesus. Elas tinham muito preconceito com a gente, né? Por duas razões. A primeira, porque a gente era latino, porque a gente não era europeu, e a segunda, porque a gente era cristão, né? Queria compartilhar a nossa fé com eles. Então, isso gerava muito preconceito. Porém, a gente teve momentos bem pontuais, em especial na França, quando algumas pessoas
se renderam a Jesus Cristo, tiveram encontros com Jesus no meio da rua, e aquilo mexeu muito comigo. E Deus falou assim comigo: você agora está entendendo o tempo e o propósito. Por que que eu trouxe vocês para cá? Né? Então, assim, era necessário que saísse um brasileiro do Chile, com uma equipe chilena, fosse para a Europa e no metrô encontrasse com um velhinho de 70 anos, que o seu maior anseio, o seu maior desespero era não saber o que ia acontecer com ele depois da morte, para onde ele iria. E depois de um bom tempo de conversa, entendendo o plano de salvação, entregando seu coração para Jesus, a gente conseguia ver luz, né? O olhar dele era diferente. Saía um brilho dos olhos dele. E eu orava sempre pedindo para que Deus mandasse pessoas até o nosso encontro que falassem espanhol ou português. Porque a maioria das pessoas que a gente encontrava não falavam espanhol ou português, né? E o meu inglês é muito ruim. Para evangelizar não dá muito certo. E esse velhinho em especial, ele era português, o seu Manuel. E ele teve um encontro com Jesus ali no banco do metrô. E o que a gente percebe é que se a gente não entende esse tempo, né, dado por Deus e esse propósito, a gente vai ficar caminhando no mesmo lugar. Então, queridos, se você está numa faculdade, se você está num emprego, ou se você está sem um emprego, tem um propósito, tem um porquê. Busque em Deus esse propósito. Busque em Deus esse porquê, né? E é Ele que vai te dar as respostas. É muito importante que a gente aprenda a caminhar sob esse direcionamento do Senhor. Então, o Espírito de Deus, ele fala com a gente, quando a gente adquire essa intimidade no nosso relacionamento. Eu creio que quando nós lemos a Bíblia, Deus fala com a gente. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E uma vez que você tem essa prática e você tem esse hábito, e você começa a adquirir uma intimidade mais profunda com o seu Criador, você passa a ouvi-lo audivelmente. Sim. Você vai ouvir a própria voz do Senhor falando com você, para você fazer determinada coisa ou para você não fazer determinada coisa, né? Então, assim, é muito legal quando a gente começa a ter esse grau de intimidade, de relacionamento com Deus. E esse é o propósito, né, para todos nós. Muitas igrejas hoje estão se reunindo numa perspectiva de inchaço, de religiosidade, de ativismo religioso e uma série de outras coisas que não nos aproximam de Deus. Então, queridos, a gente precisa fugir, né, desse tipo de comportamento que não nos aproxima do propósito de Deus, da vontade de Deus, certo? A IMCA, ela foi uma das agências missionárias mais relevantes no mundo. E eles alcançaram muitas pessoas, principalmente os pobres, né, de diferentes nações. E hoje, quando a gente fala sobre a IMCA, vem na nossa cabeça uma música de uma banda gay da década de 70. E a minha oração é para que isso não aconteça com as nossas igrejas, com o nosso cristianismo, com o nosso estilo de vida. Que ao longo dos anos,
né, depois da gente partir, que o legado que a gente deixe seja diferente, né? Seja algo mais relevante, mais intencional. Eu creio que o George Williams, ele exerceu a sua função, o seu papel, o seu tempo na sua época. Infelizmente, as pessoas que deram continuidade ao seu ministério, às suas obras, não tiveram, talvez, a mesma intencionalidade que ele teve quando ele fundou essa organização. A gente precisa entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, para que a gente seja intencional, para que a gente seja relevante. Dentro da igreja, num campo missionário, no trabalho, na faculdade, na rua, na sua casa, que aonde você estiver, você possa exercer esse propósito pelo qual Deus te criou, né? Para o qual Deus te criou, e para que você seja relevante. E ser relevante, querido, muitas vezes não tem nada a ver com ativismo religioso. Muitas vezes é simplesmente se colocar no lugar e se posicionar. Às vezes você está esperando uma preparação, você quer fazer estudos, seminários e não sei o quê, e isso não é ruim, isso é bom. Esse tipo de preparação nos ajuda bastante. Porém, a gente precisa muito mais ser posicionado. Deus busca por pessoas posicionadas, que enxerguem uma injustiça, que enxerguem uma falta do amor de Deus, uma falta da paternidade de Deus, e se posicione em relação a essa realidade. Então, um cristão relevante é aquele que responde o seu chamado como voz contra a injustiça. Então, aonde há injustiça, há necessidade do Evangelho, do Reino de Deus, da luz de Cristo, e de um cristão que entenda o seu propósito e o seu chamado para esse tempo e para essa geração. Então, seja a resposta para a sua geração e para a sua época. Amém? Então, essa é a palavra para essa manhã. Para encerrar como um bom assembleiano, que eu nunca fui assembleiano, eu quero agradecer pela oportunidade. Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmo. Esquecerão daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir, segundo já estava escrito. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu. Os homens e seus espelhos mágicos só veem um Cristo vencido em dor. Não conhecem a cruz vazia, pois ressuscitou, e nem o toque de vida, o Filho do amor. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz
derramou, nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou, na cruz lutou, na cruz venceu e sua vida nos deu, para que a vida estivesse em nós, estivesse em nós. Estivesse em nós. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, ainda que estejamos distantes fisicamente. O Senhor é maravilhoso, Jesus. Obrigado pelo pão que o Senhor nos dá a cada dia. Obrigada, Senhor, por essa reflexão tão especial que aconteceu no dia de hoje. Obrigada, Senhor, porque todos os dias, quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor nos endireita, Senhor. O Senhor nos traz para o caminho que a gente deve seguir. Fala a cada um de nossos corações, Senhor, cada um de nós aqui, para que a gente possa, Senhor, entender e fazer as coisas de acordo com aquilo que o Senhor quer, com os propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Que nós sejamos sal e luz, Senhor, onde quer que estejamos. Que nós possamos, Senhor, de fato, buscar no Senhor o direcionamento daquilo que o Senhor quer que façamos, Deus, porque nós temos os nossos propósitos, nós temos os nossos sonhos, nós temos aquilo que a gente imagina que seja o caminho certo, mas só o Senhor pode dizer o que devemos fazer, como devemos fazer, qual é o tempo de todas as coisas, Senhor. Só nós podemos fazer, buscar, só o Senhor pode nos dar a direção do que deve ser feito na vida de cada um de nós, Deus. Que nós possamos ter sensibilidade, buscar no Senhor tudo aquilo que o Senhor tem de propósito para nós, para que possamos cumprir os propósitos que o Senhor separou para cada um de nós aqui, Deus. Que nós estejamos sempre ligados ao Teu Santo Espírito e ouvindo a Tua voz a cada dia. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu oro e já te agradeço. Amém.